Olá, estou trazendo aqui mais uma reflexão para nosso deleite, para nós analisarmos, pararmos para pensar. É a arte da motivação. Nós, como seres humanos, precisamos andar motivados. Precisamos dessa força propulsora para nos fazer caminhar, para nos fazer viver, para nos dar força e coragem e ânimo na vida. Então vamos com algumas frases de motivação, né? Para quem não sabe, motivação é a arte de fazer com que as pessoas façam, né? É a arte de você motivar as pessoas a fazerem coisas que elas às vezes nunca nem fizeram, né? Por isso que a motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, porque elas o querem fazer, mas muitas vezes não tem um direcionamento para fazer. Então vamos abordar aqui um assunto chamado fidelidade. Vamos ver o que esta palavra nos diz. Então vamos, fidelidade. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos nesta vida. Quando você é fiel consigo mesmo. Quando você não vive de aparência. Quando você não procura ser além do que você é. Ou seja, você é fiel a você mesmo, a seus princípios, aos seus ideais. E assim você caminha obtendo êxito. Vamos para a palavra agora, obstáculo. Nós sabemos que obstáculo é tudo aquilo que nos impede de caminhar, de prosseguir. O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com um obstáculo. Ou seja, você que nunca teve obstáculo na vida, nunca teve um problema para resolver, você não consegue se desenvolver, se fortalecer, pois nós somos forjados no calor das batalhas, conforme a palavra de Deus. Então, quando você se defronta com um obstáculo, aí esse obstáculo vai se tornar o parâmetro. Ou ele vai lhe derrotar, ou ele vai lhe fortalecer. Vai depender de como você vai encarar os obstáculos nesta vida, né? Então aí está o obstáculo. Você vai estudar ele, vai analisar ele e contornar os obstáculos. Porque para tudo nesta vida tem solução, sim. Só depende de nós encontrar a solução. A gente se debruçar nos pensamentos, nas atitudes e nas análises que fazemos da vida e dos problemas. Então você tem tudo para vencer todos os obstáculos que forem colocados de frente a você. Então os obstáculos não vieram para nos parar, para nos derrotar, e sim para nos fortalecer e nos fazer vencedores. Vamos falar da palavra saída. Sabemos que muitas vezes a gente está com a mente tão conturbada, tão perturbado, que às vezes o problema é bem pequenininho, mas as pessoas olham para aquele problema, para aquela circunstância, para aquele obstáculo e não conseguem ver a saída, porque se estressam logo, ficam com a mente perturbada, né? Então acreditamos saber que existe uma saída, sim, principalmente quem confia em Deus e quem tem Deus. Mas não, a pessoa, quando ela não tem Deus, ela não sabe onde está verdadeiramente a saída. E não havendo ninguém do lado de fora que possa ajudá-la, estender a sua mão, no caso, as pessoas que gostam de ajudar, de estender a mão amiga, muitas vezes
nós ficamos sem essa ajuda. Devemos procurar por nós mesmos a saída dos nossos problemas, das nossas circunstâncias. Primeiramente, confiando em Deus, e segundo, procurando auxílio em pessoas competentes, amigas, sinceras, sensíveis, que poderão nos ajudar, iluminadas por Deus. Agora vamos falar agora da palavra sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria é uma coisa que devemos cultivar, exercitar e compreendê-la, absorvendo ela. Pois sobre a sabedoria, nós sabemos o seguinte: a grandeza humana não consiste apenas em ter sabedoria, mas em saber usá-la. Então, se você se diz sábio, se você se diz esperto, um expert, e pode até ter sabedoria, sim, mas não sabe como usá-la, se torna em vão a sua sabedoria, porque é na prática que nós demonstramos que temos sabedoria. É na prática que nós demonstramos resiliência, paciência, confiança, e tudo isso faz parte da sabedoria para a gente vencer os problemas que nós encontraremos pela vida fora. Vamos falar aqui da palavra prisão. Então, tem uma frase aqui que diz o seguinte sobre prisão. A prisão, ela pode ser espiritual ou material. Muitas vezes as pessoas estão livres, ela não vive entre quatro grades, entre quatro paredes, mas ela tem uma prisão dentro dela, ela é presa espiritualmente, ela não se desenvolve. Então, a frase diz o seguinte: 2 homens olharam através das grades, ou seja, estavam presos no mesmo local, na mesma prisão, e os mesmos olharam através de uma grade para o mundo. Um viu a lama que estava próximo, e o outro olhou para o céu e viu as estrelas. Estão vendo aí a diferença de atitude? Mesmo em prisões, um teve a capacidade de olhar para o alto, levantar sua cabeça, e levantando sua cabeça viu as estrelas. O outro, na mesma situação, botou a cabeça para fora das grades, em vez de levantar a cabeça, olhou para baixo, e olhando para baixo viu a lama. Veio o paradoxo, a diferença de quem tem atitude e quem não tem. Então, isso aí é para a gente analisar. Muitas vezes nós estamos presos a nós mesmos, a nosso egoísmo, a nossa instabilidade emocional. Estamos presos à nossa doutrinação que o mundo nos coloca, e ficamos presos em nós mesmos, sem enxergar a saída. Criamos uma redoma e nos prendemos dentro dela com o nosso egoísmo, com a nossa falta de capacidade para analisar as coisas, ver a vida por outro prisma. Isso se chama prisão. Prisão da mente, do coração e da alma. Vamos agora para a palavra possibilidade. Sobre a possibilidade, a frase diz o seguinte: todas as coisas são possíveis até que elas são comprovadas impossíveis. E mesmo o impossível pode somente ser assim agora. O que é que esta palavra quer dizer? E primeiramente, todas as coisas são possíveis até que elas são comprovadas impossíveis. Mas mesmo assim, quem confia em Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. E a frase continua: e mesmo o impossível pode somente ser assim agora, ou seja, aquilo que era impossível naquela hora, naquele instante, naquele momento, naquele dia, ou naquele mês, futuramente deixa de ser impossível. Depois de tanta análise, de tanto nós perseguirmos a nossa liberdade, de tanto perseguirmos as verdades da vida, então encontramos a saída. E o impossível se torna
possível no momento seguinte. A palavra certeza. Vamos agora para esta palavra. O que é certeza para você? A frase diz: ter esperança é ter certeza de que as coisas vão melhorar. Então, se você tem esse prisma, você vê a vida por esse prisma, você é uma pessoa certa de que tudo vai dar certo na sua vida. Você é uma pessoa que vai ter a certeza que você vai vencer, que você não vai desanimar, que você vai transbordar de força, de alegria, de capacidade para vencer tudo na vida. Então, se você tem essa certeza que você é capaz, que você pode, que a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, então, se você tem essa certeza, essa convicção, então, vá em frente. Agora vamos falar da palavra esperança. O que nos diz a frase seguinte? Esperança. O sonho e a esperança são dois calmantes que a natureza concede ao ser humano. Ou seja, a esperança, ela é uma coisa que nos deixa, não nos deixa interromper nossos sonhos, a nossa caminhada. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. A palavra de Deus diz que a esperança, ela se transforma em fé, e fé nos leva ao impossível. Então, se você tem esperança, você também tem sonhos. E sonho e esperança, segundo a frase, são dois calmantes que a natureza nos concede. Ou seja, enquanto você sonha, você espera concluir. E quando você espera concluir, você está trabalhando para que se cumpra coordenadamente na sua vida seus propósitos. Palavra sussurro. Vamos ver o que está a nos dizer aqui a frase. A frase seguinte sobre sussurro diz o seguinte: quando o mundo diz desista, a esperança sussurra na sua mente, no seu coração e nos seus ouvidos espirituais, dizendo: tente mais uma vez. Então, quando o mundo, as pessoas negativas, elas olham para você e não vê nada em você, elas olham para você e não vê a capacidade, não vê a sua persistência, o seu caráter, elas olham para você e acham que você não é capaz, aí manda você desistir dos seus sonhos, das suas vontades, da sua esperança, das suas certezas. Então, enquanto o mundo e as pessoas mandam você desistir com as suas ações, com suas palavras, com os problemas do dia a dia, a esperança, que é uma coisa maravilhosa, ela sussurra: não pare, vá em frente, tente mais uma vez, se for preciso, tente outra vez, se for preciso, tente mais uma vez e nunca ceda, nunca pare de lutar. É assim? Vamos aqui para a palavra mundo. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra mundo. A frase diz o seguinte: vale a pena ter esperança num mundo melhor. É possível. Sim, é possível. Porque tudo depende de nós, como nós encaramos a vida, o mundo e as pessoas. Então, vale a pena ter esperança, porque a esperança é a última que morre, como diz o ditado. E um mundo melhor não é impossível, até porque já está na Bíblia escrito que teremos um mundo possível, livre de todo mal, novos céus e nova terra. Vai em Apocalipse e confirme isso no versículo, capítulo 22. Então, quem tem essa esperança, tem também a convicção de um mundo melhor, porque sabe que vai morar em um mundo onde o mal não prevalecerá, não habitará e não existirá. Essa aqui é a grande verdade. Então,
Aí está, para você meditar e se assegurar nessa convicção e nessa certeza. Se fala muito em mau humor, nessa palavra mau humor, vamos ver aqui o que nos diz a frase. Sou mais mal amada por mim que por outras pessoas. Vou repetir a frase para você entender. Em relação ao mau humor. A frase diz o seguinte: sou mais mal amada por mim que por outras pessoas. Então veja bem. A fonte do mau humor, essa frase está dizendo que a fonte do seu mau humor é você mesmo. Porque você bota na sua cabeça que você é mal amada, mal compreendida, que as pessoas não lhe dão oportunidade. E você passa a não se amar, você mesmo se desvaloriza. Não tem autoconfiança, não tem amor próprio, porque a pessoa quando não se ama não tem amor próprio, não tem domínio próprio. Então ela fica tão pessimista que ela diz que é mal amada por ela mesma do que por outras pessoas. Enquanto que nós sabemos que quando nós nos valorizamos, também as pessoas nos valorizam. Primeiramente, nós temos que nos valorizar. Depois vem as pessoas que veem o nosso caráter, o nosso valor, a nossa personalidade. Então, o mau humor é uma coisa terrível que tira a nossa estabilidade emocional, nos leva para o pessimismo e só nos faz ver coisas negativas e péssimas. Então, tire o mau humor do seu cardápio da sua vida. Tire o mau humor do cardápio da sua vida, que não vai levar você a canto nenhum, a não ser para as derrotas, para a tristeza e para a dor. Antes de falar aqui de caráter, o que a frase seguinte nos fala de caráter? Caráter diz o seguinte: respeita a ti mesmo e terás um caráter nobre. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, ama a ti mesmo. Porque quem se ama se respeita, se cuida, se zela. E com isso teremos um caráter nobre em que todas as pessoas enxergarão nossas qualidades, nossos valores. E com isso as possibilidades e as oportunidades se abrirão para nós. Então, um bom caráter é preciso. Então deixe Deus lapidar o seu caráter, através da sua palavra, através da sua obediência ao Senhor, da sua compreensão a Deus. Palavra companhia, vamos ver o que diz a palavra aqui, a frase. Quando você amadurece e desenvolve a autoestima, descobre que é a sua melhor companhia. Então quando você, que diz a prática, quando você amadurece e se desenvolve e tem sua autoestima estimulada, você descobre que a sua melhor companhia é você mesmo. Então, como diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Então, a pessoa que é amadurecida, ela tem autoestima, ela tem uma visão da vida bem ampliada, porque sabe que é melhor andar só do que mal acompanhada, que sua companhia, melhor companhia é você mesmo. E é claro, depois de você, com essa sabedoria, com esse entendimento, você vai saber selecionar o que é melhor para você, qual a melhor companhia. Você vai fazer as suas escolhas em relação às suas companhias. Então, pense dessa forma, analise dessa forma e veja dessa forma. A palavra sucesso, vamos ver o que diz aqui a palavra sucesso. Indivíduos com a autoestima elevada conseguem sucesso nos seus empreendimentos. Tá vendo aí? O que nos leva ao sucesso são pessoas com autoestima elevada, que se amam, que se protegem, que se cuidam, que não deixam, não fazem da sua cabeça uma lixeira, nem do seu coração uma lixeira, e se desenvolvem. E com isso é mais fácil alcançar o sucesso nos seus empreendimentos, nos seus projetos de vida. Por quê? Porque esvaziam
a lixeira do seu coração e da sua cabeça, não se curvando às coisas ruins deste mundo, ao pessimismo deste mundo, e sim às coisas louváveis que nos faz bem, que a palavra de Deus nos direciona. Então, busque o sucesso através da palavra de Deus, que te mostra o teu valor. Conhecendo o teu valor, tu tem uma autoestima, e com isso você consegue o seu sucesso nos seus empreendimentos, nos seus projetos de vida. Pense nisso também, segure isso aí. A palavra de Deus é maravilhosa, tem tudo que nós precisamos. Vamos aqui para a palavra cuidado, que nos diz a frase sobre a palavra cuidado. A gente tem que aprender a se cuidar, sim, isso faz parte da vida. Uma pessoa relaxada, ela não vai para canto nenhum, ela auto se destrói. Então a gente tem de aprender a se cuidar. Você acaba aprendendo o que é melhor para você mesmo. Então, quando você é uma pessoa cuidadosa, zelosa, que inspira cuidados consigo mesma, então você vai longe. E com isso você acaba aprendendo o que é melhor para você através da sua, como já falei, da sua autoestima, do seu amor próprio, porque você já está com um caráter lapidado, né? Então, o cuidado tem que ser com nós, com os nossos, com quem nós amamos, com nós mesmos e com tudo que nos rodeia. Então, o cuidado ele tem que ser redobrado na nossa vida, cuidado zeloso, um cuidado que nós praticamos diariamente para não depois se dar mal na vida. Que hoje o mundo está cheio de armadilhas, cheio de estradas tortuosas, cheio de bifurcações que nos levam ao perigo, às derrotas, ao desânimo, ao estresse e muitas vezes às grandes decepções. Então, cuidado, temos que ter muito cuidado. Agora vamos falar da palavra estima. O que significa estima? A frase diz: como cada um se estima, assim o estimo. Entendeu a frase? Vou repetir. Como cada um se estima, assim o estima. Ou seja, como cada um se valoriza, assim os outros o valorizará também. Então, se você se ama, se cuida, você tem uma autoestima. E com isso as pessoas vão amar você, vão estimar você. Então, a estima faz parte da nossa vida, quando nós sabemos usá-la com nós mesmos, para que as pessoas também nos estimem através do nosso, como eu já falei antes, do nosso caráter lapidado pela palavra do Senhor. Vamos agora para a palavra projetos, que nos diz a palavra projeto. A palavra diz o seguinte: o amor por si mesmo, o alicerce da autoestima. Ou seja, o amor por si mesmo, o alicerce da autoestima, é um projeto que você tem consigo. Amar a si mesmo é um projeto de vida. O alicerce da autoestima também é um projeto de vida. Então, amar a si mesmo e o projeto da autoestima faz parte. Quando você compreende isso, você vai longe. Você vence todos os obstáculos. Você se ama de... Louvado seja Deus. Você se ama de modo incondicional, como se seus defeitos e qualidades não existissem. Ou seja, você se ama de modo incondicional, ou seja, você se aceita como você é, mas sempre na guarda, sempre se preocupando em se lapidar, em se aperfeiçoar, né? Em ter suas qualidades maiores do que os seus defeitos. Então todos nós temos defeitos e qualidades, mas as nossas qualidades cobrem os nossos defeitos. Já dizia um refrão da música do Paulo Sérgio: sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Então, essa é uma máxima que é verdade e funciona.
mesmo que seus projetos fracassem, você conseguirá se erguer do tombo. Tá vendo aí? Quando a gente se ama, se cuida, se zela, se tem autoestima, tudo isso é o alicerce do amor próprio, da autoestima, que leva você ao sucesso. Mesmo que as coisas fracassem, seus projetos fracassem, você consegue se erguer de qualquer forma, de qualquer jeito. Você não se entrega, você luta, você não aceita a derrota. Então isso é um projeto de vida importantíssimo. Então são projetos que fazem parte da nossa vida. Não se entregar ao desânimo. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a palavra inabalável. Diz a seguinte a frase: minha energia é o desafio. Minha motivação é o impossível. E é por isso que eu preciso ser a força e a esmo inabalável. Você entendeu a frase? Se não entendeu, eu vou ler de novo. Sobre a palavra inabalável. Minha energia é o desafio. Minha motivação é o impossível. E é por isso que eu preciso ser a força e a esmo inabalável. Ou seja, você tem que procurar ter um controle emocional imprescindível hoje na sua vida. Por quê? Porque o controle emocional não deixa que as coisas desestabilizem você emocionalmente. Então você tem que ter essa força, essa energia, né? Essa motivação de ser inabalável. Até porque quem confia em Deus se torna inabalável. Porque nós confiamos, Deus é a nossa base. E nós sabemos que Deus é inabalável, é o Deus do impossível. Então nós também nos tornamos inabaláveis. E com isso tudo se torna possível. Como diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Então nada de tristeza, nada de ficar se vitimando, nada de ficar se lamentando, nada de ficar, como se diz, na força. Não. Você tem que ter essa energia positiva que vem de Deus, que vem do alto. Você tem que ter essa fé inabalável no Deus do impossível. E assim você enfrentará todos os desafios, porque você tem uma motivação interior, uma motivação que leva você ao impossível, a passar todas as barreiras e ultrapassar todos os obstáculos. Então você precisa ser inabalável. Guarde isso no seu coração e na sua mente. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui a palavra força que temos. A frase aqui sobre força diz: a força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Que frase maravilhosa. Vou ler mais uma vez para você entender. Força. O que é força? A força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Você quer um exemplo? Vou aqui citar exemplos. Por exemplo, hoje as pessoas vão para a academia, homens e mulheres, adquirem uma massa muscular. Você vê todo mundo bombado, homem e mulher. Você diz, eita, aí tem força física, que às vezes nem tem, porque não tem aquela força indomável dentro deles. E certa vez presenciei uma mulher bem magrinha. Ela fizeram raiva a ela ficou irada. Vejam bem, essa mulher é bem magrinha, mas tomou conta dela uma vontade indomável dentro dela, uma força indomável, que foram muitos homens para segurá-la. Quer dizer, ela não tinha massa muscular, mas tinha uma vontade indomável de ser dominada. Aliás, de não se deixar dominar. Então aí está a diferença de força física para força interior.
essa vontade indomável de não se deixar dominar por nada. Então tenha essa força com você. Se você tiver essa força com você, você vai vencer todos os obstáculos também. Todos os pormenores. Por quê? Porque é uma força e uma vontade indomável que vem de dentro para fora. E não somente uma força física. Louvado seja Deus. Palavra cura. Nós sabemos que nós temos hoje que entender essa palavra tão pequena, mas tão poderosa. Então a frase diz: é parte da cura o desejo de ser curado. Claro, primeiramente, não existe a cura só das enfermidades. A cura da enfermidade tem as doenças psicossomáticas, as doenças psicológicas. Então, a cura faz parte, primeiramente, do seu desejo de ser curado. E aqui está falando de fé. E para isso, acho que você já ouviu falar de pessoas que estavam desenganadas dos médicos, da medicina, mas a palavra de Deus diz que a última palavra é do Senhor. E quando Jesus curava alguém, ele sempre dizia esta frase: vai, a tua fé te salvou. Então isso faz parte do desejo de ser curado. Se chama fé. A fé no impossível. Então a fé é primordial na nossa vida para sermos curados tanto emocionalmente como espiritualmente, como carnalmente, né? Palavra coragem. Vamos ver o que diz aqui a frase. Coragem é a resistência ao medo, diminui do medo. Aliás, coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Vou ler de novo porque eu sem querer me atrapalhei da primeira vez que li. Diz assim: coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Entenderam agora o que é coragem? Ou seja, ela é uma resistência ao medo, ou seja, você controla o seu medo, você mantém ele estabilizado. Por quê? Porque você domina o medo. E isso não quer dizer que seja a ausência do medo, que você não tenha medo, sim, mas você tem medo, mas que você mantenha o controle sobre o medo. Porque o medo, ele é uma espécie de alerta, de alarme, né? De que você precisa se preparar para uma determinada situação. Então, isso se chama coragem. Você ter equilíbrio, você ter resistência ao medo, ter domínio do medo, isso se chama coragem. E a coragem, ela nos leva a muitos patamares e nos leva a encarar muitas coisas que também muitas vezes nós achamos impossível. Então a coragem, ela faz parte da nossa vida. Temos que ter coragem para vencer, para ultrapassar os obstáculos. Vamos ver a palavra capacidade. O que nos diz a capacidade? Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Isso aí se chama capacidade. Ou seja, você vislumbra a vida e não se acha incapaz. Ao contrário, você se acha capaz para dominar, para fazer e ter tudo que você quiser na medida do possível. Então você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Se arrisque, dê o primeiro passo, tenha coragem. Como eu disse, a coragem é resistência ao medo, à dúvida. Então você domine o medo e a dúvida e vá em frente, porque você tem capacidade para isso. Todos nós temos capacidade, basta a gente querer e desenvolver e pôr na prática. Vamos ver aqui a palavra sentimento. Sentimento, diz a frase: nunca segure uma lágrima para mostrar que tem força.
mas deixe-a rolar para mostrar que tem sentimento. Tá vendo aí? Que é sentimento, o significado de sentimento? É se você está magoado, chateado, amargurado, chorando. Por isso, não se prenda, solte as suas emoções, desabroche na emoção, bote-o para fora, porque vai lhe aliviar. Nunca deixe de mostrar que você tem sentimento, porque é uma coisa ímpar, é uma coisa maravilhosa que temos conosco. Quem não tem sentimento não tem percepção, não tem sensibilidade. Então, o sentimento faz parte da nossa vida, contanto que sejam sentimentos positivos, sentimentos que nos levam a nos desenvolver e ajudar a botar as coisas ruins para fora. Então, isso se chama sentimento. A palavra mal. Vamos ver o que diz a frase aqui. Mal será o dia do homem quando ele se torna absolutamente satisfeito com a vida que está levando. Quando não estiver mais eternamente Vou ler de novo a frase que me atrapalhei. Palavra mal, diz assim: mal será o dia do homem quando ele se torna absolutamente satisfeito com a vida que está levando. Ou seja, aí está falando de comodismo. Quando não estiver mais eternamente batendo nas portas da sua alma um enorme desejo de fazer algo maior. Então, se você é aquela pessoa acomodada, que não está nem aí para a vida, que acha que está tudo bem, e isso faz com que a gente, de repente, ou depois bata na porta da nossa alma um desejo enorme de fazer algo maior. Então, quando você se acomoda, você deixa de fazer coisas grandes, você deixa de sonhar, você deixa de progredir, de evoluir, porque chegou ao comodismo, chegou ao relaxamento, e não é bom. Isso é mal. Isso aí se chama mal, que destrói a nossa capacidade, destrói nossos sonhos, nosso desejo de crescimento, nosso desejo de ir além, de sonhar. E aqui eu encerro com estas frases para você meditar, para você analisar, para você botar na prática, porque são coisas que nos despertam, são coisas que fazem sentido. Então, precisamos acordar para a vida, precisamos amadurecer, precisamos crescer e ter autodomínio e amor próprio para entender a vida, para viver a vida e para controlá-la, não deixando que a vida nos leve, mas sim que levemos a vida como nós queremos, através do conhecimento, do amadurecimento e da leveza de conhecer o lado bom da vida e o lado ruim das coisas. Então, com isso nós aprendemos a desfrutar mais da vida, a separar as coisas positivas das negativas e nos afastar das coisas ruins e das pessoas más. Então, isso se chama evolução, se chama crescimento, se chama progredir de forma horizontal e vertical em todos os sentidos da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pensem bastante nessas frases que aqui as deixo para que vocês ponham em prática e analisem profundamente. Fiquem com Deus.